O texto do capítulo 4 do Evangelho de São João tem muitas coisas para nós meditarmos. Leia o capítulo 4 de São João e eu vou aqui fazer um breve comentário para o nosso aprendizado. Esse texto ele fala sobre a mulher samaritana também. Então vamos meditar um pouco. Veja, a Palestina ela tem 200 quilômetros de norte a sul na sua extensão. Lá na época de Jesus, a Palestina ela era dividida em 3 partes. No norte ficava a Galileia, no sul ficava a Judéia e no meio ficava Samaria. Então, anote isso na tua mente. Galileia ao norte, no sul a Judéia e no meio ficava Samaria. Ou seja, a forma mais rápida para se viajar da Judéia para a Galileia era uma viagem de 3 dias. Era a forma mais rápida de uma pessoa ir da Judéia para a Galileia. Levava-se 3 dias. Se passasse pelo meio de Samaria. Veja como são as coisas. O que acontece aqui? Se uma pessoa quisesse passar, a viagem era curta, era de 3 dias. Porém, se a pessoa não quisesse passar por Samaria, pelo meio da terra, ela teria que contornar o Rio Jordão, e aí levava-se o dobro de tempo, levava-se 6 dias de viagem, porque eles não se davam muito bem. Os samaritanos e os judeus não se davam muito bem. Então se davam uma volta contornando o Jordão de 6 dias, levava o dobro do tempo. Agora observe que Jesus fez um caminho mais curto, ele passou pelo meio de Samaria. De Sicar até o local onde aquela mulher estava para tirar água, era mais ou menos 1 quilômetro. Onde estava ali a fonte, o local de Sicar? Onde estava o poço de Jacó? Onde Jesus teve encontro com aquela mulher. A distância era mais ou menos de 1 quilômetro, um pouquinho mais. Veja, os judeus não se davam com os samaritanos. É uma história muito antiga que aconteceu no ano 722 a.C. Foi na reconstrução da cidade, dos muros, de Esdras, Neemias, onde também havia os inimigos ali, Tobias e Sambalate. E aqueles homens não foram permitidos, o povo de Samaria não foi permitido aos samaritanos trabalhar junto com a obra da edificação, porque o Reino do Norte, eles foram no exílio e eles se misturaram com outros povos, e o povo se misturou com outros povos idólatras, e não foi permitido a eles para voltar para reedificar junto com os outros judeus. Eles estavam em uma outra região, em outro local pagão, e não foi permitido que eles voltassem e ajudassem na obra da reconstrução. Observe que a palavra nos diz o seguinte, que a mulher disse no verso 11, Senhor, tu não tens como tirar a água. Veja, o poço de Jacó, onde estava a mulher e Jesus conversando, até hoje esse poço está em Israel, está lá. Ele tem mais ou menos 3 metros de diâmetro, 3 metros e 10, mais ou menos 3 metros. E ele tem de profundidade 33 metros, mais ou menos, 33 metros de profundidade. Na minha Bíblia de estudo, na parte aqui de arqueologia bíblica, eu tenho até uma foto que mostra e fala sobre o poço. O poço é fundo, 33 metros. Mas na época de Jesus, ali, quando os judeus caminhavam, eles levavam um balde de couro
para tirar a água de qualquer fonte, de qualquer poço, onde eles encontrassem pelo caminho. Quando se cavava um poço, não se fechava, deixava aberto para os demais, para os viajantes. Era uma tradição deles. Era um balde de couro que eles carregavam. Tiravam água para si, para os seus camelos, para os seus animais. E era deste jeito. Eles tinham sempre um balde para tirar a água. A mulher olhou para Jesus e disse: tu não tens com que tirar a água. Por isso que ela falou isso. Talvez o balde estivesse com alguns dos discípulos de Jesus. Eles tinham ido para a cidade, compraram mantimentos. Jesus estava sozinho ali por volta daquela hora do dia, meio-dia. Então nós vemos a mulher que deixou o cântaro junto do poço, perto de Jesus, mas foi isso por dois motivos. Foi apenas dois motivos que ela deixou o cântaro. Primeiro, ela estava com pressa de contar para as pessoas a respeito de Jesus do que ele havia dito para ela. Ela não teria condições, na pressa que estava, ela deixou o cântaro. Ela foi logo anunciar para as pessoas que Jesus estava ali. Ali estava Jesus. Então ela deixou o cântaro ali junto de Jesus e caminhou. Ela foi chamar as pessoas para virem até Jesus. Ela foi testemunhar de Jesus. Ela foi falar de Jesus para eles. Veja, o cântaro ficou ali. É como que estivesse dizendo para Jesus: eu vou deixar meu cântaro aqui, Senhor, mas eu volto já já. Então, ela foi rápido para falar com o povo. Dá para entender isto. Então, veja com calma, Apocalipse 21, verso 6, tem algo também interessante. Apocalipse 7, verso 17, também é importante. 21, verso 6, e Apocalipse 7, 17. Diz que ele os guiará para as fontes da água da vida, o Cordeiro de Deus. É a palavra. Eu estava aqui meditando sobre isso e achei por bem de deixar para você a respeito da forma geográfica da Palestina. Então, que você medite, que você aprenda um pouquinho mais na palavra aqui, nesse capítulo 4 de João. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Jesus, sim, ele tem uma água que sacia a nossa sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse o Senhor. Que você medite na palavra de Deus, que você beba da palavra, que você se alimente da palavra, que Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus. E eu te peço, se inscreva em meu canal aqui no YouTube e compartilhe com as pessoas, com os seus contatos nas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.